Bom dia, é com muita alegria que ainda nesse tempo pascal, cheios da beleza, cheios da glória de Deus, cheios da alegria de celebrarmos Cristo ressuscitado, é nessa alegria que queremos celebrar esse momento muito bonito que é a Lectio Divina. Quero acolher todos os meus irmãos de comunidade de vida, de aliança, todas as minhas irmãs consagradas depois desse belíssimo retiro da vida consagrada. Quero acolher a todos os meus irmãos de todos os estados de vida e de todos os cantos do mundo, comunidade de vida, de aliança, mas também os nossos benfeitores, todos os amigos da comunidade Sementes do Verbo. Sejam bem-vindos e vivamos com muito amor esse momento da Lectio Divina, que é um mergulho na profundidade do coração de Deus. E hoje o Senhor vai nos falar que aquilo que nos consola profundamente é a autenticidade. Barnabé, esse filho da consolação, vai nos dar um testemunho muito autêntico do que é ser cristão. Então, hoje, mergulhemos nessa graça da autenticidade, face a tantos testemunhos de hipocrisia, de duplicidade, de deslealdade. Celebremos a graça de sermos autênticos. Atos 4, 32 a 37. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma, e ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam casas ou terrenos, vendendo-os, traziam os valores da venda e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuiu-se então a cada um segundo a sua necessidade. José, a quem os apóstolos haviam dado o cognome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era um levita originário de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu e trouxe o dinheiro, depositando aos pés dos apóstolos. Muito bonito ver essa maravilha da comunidade cristã reunida com um só coração e uma só alma. E isso de verdade é um milagre de Páscoa. Se nós não tivéssemos Páscoa, se nós não tivéssemos Cristo que morreu por nós, nós seríamos um povo dividido. Mas porque Cristo, ele destruiu a morte, destruiu a divisão, nós podemos viver essa bem-aventurança de ser um só coração e uma só alma. E é tão bonito porque esse um só coração e uma só alma é bem concreto. Vai até os nossos bens. Ninguém diz que é seu, exclusivamente seu, aquilo que lhe pertence. Quer dizer o quê? Que a pessoa tem um coração de servo, mesmo na gestão dos bens materiais. Ela sabe que lhe foram confiados bens, como por exemplo uma casa, mas essa casa não lhe pertence exclusivamente. Ela tem uma missão, ela tem um mistério, e nós devemos escutar do Senhor como é que essa casa deve ser posta ao serviço da evangelização. Como é que essa casa deve ser posta ao serviço de Deus. Não considerar as coisas como exclusivamente suas nos dá um coração livre, desapegado dos bens materiais. E os apóstolos viram isso, que os discípulos eram tão tocados, tão convertidos na gestão dos seus bens materiais, que quando eles vendiam terrenos ou casas, eles vinham depositar tudo aos pés dos apóstolos, para que eles gerissem segundo a necessidade de cada um. E aqui é tão bonito essa lei do Evangelho. Não é de uma forma igualitária, vamos dividir democraticamente, cada um ganha X%. Não, não é isso. É mais do que isso, é dar segundo a necessidade de cada um. E a gente faz muitas vezes essa experiência em comunidade, não é? Quando chegam, por exemplo, dons de higiene pessoal, não adianta dar igual para todos, porque às vezes a pessoa não gastou o seu sabonete ou a sua pasta, o seu material de escovar os dentes ou o seu shampoo, não é dar para todos igual. É dar a cada um segundo as suas necessidades. E isso alegra a comunidade. Isso faz com que cada um possa ter justo o que é necessário sem ter nada a mais. Porque o que está a mais conosco está faltando para alguém. E aqui vamos ver esse José, a quem os apóstolos vão chamar de Barnabé, como filho da consolação, que era um levita,
isto é, um consagrado originário do Chipre, e sendo proprietário de um campo, vai vender, e trouxe o dinheiro depositando tudo aos pés dos apóstolos. Por que que esse filho, esse levita, esse homem que era chamado José, justo, por que que ele é chamado Barnabé pelos apóstolos? Porque não há maior consolação para um apóstolo do que ver a generosidade de corações de verdade convertidos. Quando a pessoa doa, quando a pessoa não é apegada aos seus bens, quando a pessoa ela confia na igreja, ela confia nas obras de evangelização, quando ela confia, ela tem esse coração livre para Deus. Então se torna para os apóstolos esse filho da consolação. E aqui eu quero dizer que cada um dos nossos padrinhos missionários são para nós esses filhos da consolação. Quantas vezes nós ficamos de joelhos agradecendo pela sua doação, porque às vezes com muito sacrifício você doa e você às vezes doa aquele pouco, mas aquele pouco juntado com tantos poucos permite todos os milagres de evangelização que nós vivemos em todas as nossas casas. Você é para nós esse filho da consolação e eu quero de verdade me alegrar nesse dia e dizer o quanto nós rezamos em gratidão a Deus e pedimos aquilo que Deus quer vos reservar desde toda a eternidade possa vos ser dado da sua parte, também graças à nossa intercessão. Que o Senhor vos recompense, que Ele vos dê a alegria desse coração que é filho da misericórdia, desse coração que é um coração de Levi, quer dizer, um coração consagrado a Deus, um coração que não está consagrado às coisas do mundo, mesmo se está no mundo, mesmo se tem negócios nesse mundo, mas o nosso coração não deve ser apegado às coisas do mundo, deve ser um coração inteiramente consagrado a Deus. E eu quero verdadeiramente hoje me alegrar e lhe agradecer por ser para nós, você como nosso benfeitor, como nosso padrinho missionário, esse filho da consolação. E se você que me ouve ainda não é padrinho missionário, clica aqui, ser padrinho de um de nós, escolhe um padre, uma irmã, uma família missionária, um jovem em formação, escolhe. Você pode adotar esse irmão sendo padrinho regularmente dele e ele vai te adotar também de forma muito fiel na sua oração. Salmo 92, 93. O Senhor é rei, revestido de majestade. O Senhor está vestido, envolto em poder. Se o mundo está firme, jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem e desde sempre tu existes. Teus testemunhos são firmes de fato. A santidade é o adorno da tua casa por dias sem fins. Muito forte a santidade como adorno. Esse Barnabé deu um testemunho de santidade. E a santidade é como um adorno, é como se ela nos envolvesse e ela resplandece, ela nos embeleza, ela nos torna mais autênticos, ela nos torna mais cheios da graça de Deus. E isso nos dá de viver uma vida firme, uma vida autêntica, uma vida sem balançar, uma vida sem hesitações, uma vida de verdade em Deus. João 3, 7 a 15. Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntámos-lhe, Nicodemos, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, és o mestre de Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes que falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Que forte essa presença de Deus. Deus que verdadeiramente quer nos dar essa autenticidade de pregar e anunciar aquilo que nós vimos, ouvimos, contemplamos do Verbo. Não outra coisa. Quando nós vos falamos, não é porque é uma teoria, mas é porque verdadeiramente nós experimentamos essa alegria. E por isso podemos vos testemunhar ela com muita certeza. O testemunho da autenticidade é que vai converter.
O testemunho da autenticidade é que vai nos dar uma alegria profunda, uma alegria de podermos evangelizar até os confins da terra. E hoje celebramos um santo, um Papa, primeiro São Martinho I, Papa e Mártir, e foi o último Papa martirizado. Vocês vão ver a vida dele, 6 anos apenas de papado, 3 dos quais no presídio, sendo martirizado, e tem uma vida de grandes sofrimentos, mas também de grande fidelidade a Deus. E ele vai escrever no século VII, ele vai escrever a seguinte carta, dizendo assim: o Senhor está perto, por que me afligir? É meu constante desejo escrever-vos para reconfortar a vossa caridade e aliviar-vos das preocupações que tendes por minha causa. Vós e todos os irmãos e irmãs meus, que por amor do Senhor tanto se interessam por mim. Também agora vos escrevo acerca dos sofrimentos que me oprimem. Digo-vos a verdade em nome de Cristo nosso Senhor. Isolado de todo o convívio humano e afastado da responsabilidade apostólica, vivo como se não vivesse. Os habitantes desta região são todos pagãos, e aqueles que vieram para cá também adotaram os costumes locais. Não têm o menor sentimento de caridade, perderam até mesmo o instinto natural da compaixão, com os próprios bárbaros tantas vezes demonstram. Fiquei admirado e continua a surpreender-me a falta de sensibilidade e bondade de todos os que me rodeavam e dos meus amigos e parentes. Esqueceram-se tão completamente do meu infortúnio que nem se interessam por saber onde me encontro, nem se ainda estou nesse mundo. Forte essa experiência de abandono que esse bispo vai fazer ao ser perseguido, preso, que nem os seus parentes, nem os seus amigos, nem tantas pessoas que ele evangelizou, ninguém mais se preocupa em saber onde ele está, nem sequer se ele está vivo. E contudo, acusados e acusadores, não somos todos do mesmo barro e da mesma massa? Não havemos de o comparecer perante o tribunal de Cristo? E com que consciência nos apresentaremos diante dele? Que medo é este que se abateu sobre os homens para não cumprirem os mandamentos de Deus? Como se justifica tal temor, onde não há o que temer? Até que ponto somos dominados pelo espírito maligno? Ou será que apareci como inimigo da Igreja Universal e contrário a essas pessoas? Muito forte essas perguntas de São Martinho. Acusados e acusadores, todos nós vamos ter que aparecer diante do justo juiz. E será que nos deixamos inspirar, dominar pelo espírito maligno? Todavia, Deus quer que os homens, todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que Ele fortaleça os seus corações na verdadeira fé por intercessão de São Pedro e os confirme contra todo herege inimigo da nossa igreja. Que Ele os conserve inabaláveis, especialmente o pastor que está agora à frente deles. De forma alguma se afastem, se desviem ou se abandonem nada daquilo que prometeram diante de Deus e dos seus anjos, a fim de poderem receber, juntamente com a minha humilde pessoa, das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a coroa da justiça e da fidelidade. O Senhor cuidará do meu pobre corpo, como aprover, seja em contínuos sofrimentos ou dando-me algum alívio. Ele está perto de mim. Por que me afligir? Espero realmente na sua misericórdia, que ela não demore em pôr fim à minha carreira, se for assim do seu agrado. Saudai em nome do Senhor vossas famílias e todos os que, por amor de Deus, se compadecem das minhas cadeias. Deus Altíssimo vos proteja contra toda a tentação, com a mão poderosa vos salve no seu reino. Muito forte essa palavra do Papa Martinho I, que não amaldiçoa, que não se entristece por aqueles que se esquecem dele, mas ao contrário, vai fazer da sua morte uma grande catequese, nos lembrando que todos nós vamos passar por esse tribunal diante do qual nós devemos estar nus e descobertos. Martinho vai nascer em Todi, na Toscana, e era padre de Roma quando o Papa Teodoro morre. E, imediatamente ele foi eleito para suceder o Papa e dirigir a igreja como um forte da disciplina num período que era muito necessário.
O imperador Constante II, então, ele defendia as teses do herege, dos monoteístas, que negavam a condição humana de Jesus Cristo. E para defender a fé católica, que reconhece Jesus Cristo como homem e Deus, o Papa Martinho vai reunir um concílio, um dos maiores da história da Igreja, na Basílica São João Latrão, para os quais foram convidados todos os bispos do Ocidente. E ali foram condenadas definitivamente todas as teses monoteístas, o que provocou a ira mortal do imperador Constante II. Então, imaginem, tão pouco tempo de papado, metade do tempo na prisão, mas esse Papa nos deu um concílio muito importante, onde vai se defender Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O imperador, então, furioso, vai ordenar a prisão do Papa Martinho I e resolve planejar Martinho. Armou um plano com seu escudeiro, entrou no lugar de uma missa, onde o próprio Papa daria a comunhão, a Santa Comunhão aos fiéis. E na hora de receber a hóstia, o assassino sacou o punhal e ficou cego no mesmo instante e fugiu apavorado. Então esse assassino, que na hora do Papa distribuir a comunhão iria matá-lo, apunhalá-lo, não conseguiu e sai apavorado. Mas o imperador Constante II não desiste da prisão do Papa Martinho I, pedindo a sua transferência para o que o julgamento se desse em Bósforo. A viagem torna-se um verdadeiro suplício, durou 15 meses e acabou completamente com a saúde do Papa. Mesmo assim, ao chegar à cidade, ele vai ficar desnudo, completamente nu, num leito no meio da rua para ser insultado pela população e vai ser jogado num lugar fétido e podre, como um calabouço, sem as mínimas condições de higiene e de alimentação. Então vejam a humilhação que esse Papa vai experimentar. E ele repete essas palavras que nós dissemos há pouco, que poderia ficar gravadas no nosso coração. Entristece-me, surpreende-me a falta de compreensão e compaixão de todos os que me pertenciam e dos meus amigos e parentes, aos quais se esqueceram de mim completamente. O Papa Martinho vai ser condenado ao exílio na Crimeia, no sul da Rússia, e acabou morrendo de fome 4 meses depois. E o Papa Martinho é o último Papa a ser martirizado. Então, rezemos por essa história da Igreja cheia de mártires, e que um Papa mártir que nos dá um testemunho de uma vida curta e ao mesmo tempo tão fecunda para defender a verdadeira natureza de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa grande graça desse tempo pascal e que o Senhor nos fortaleça no nosso testemunho, na nossa graça de estarmos inteiramente unidos ao Senhor, inteiramente ligados ao seu coração. E não esqueçamos, sejamos filhos da consolação, tenhamos um testemunho autêntico, porque nós anunciamos o que vimos e ouvimos do Verbo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A comunidade Sementes do Verbo é uma comunidade contemplativa e missionária. Nós temos um chamado específico de levar a boa nova da salvação ao mundo. A nossa comunidade é missionária e todos nós somos missionários para a vida do mundo. Por isso que os membros de vida da comunidade Sementes do Verbo se ofertam de forma integral para a nova evangelização. Hoje nós somos mais de 200 missionários consagrados à missão, tanto a missão aqui no Brasil, mas também como a missão pelo mundo inteiro. O carisma da nossa comunidade é tornar a palavra de Deus acessível a todas as pessoas. E nós realizamos isso aqui na nossa comunidade através de diversas atividades. Nós fazemos aqui em nossas casas retiros espirituais, temos também escolas de evangelização, mas também fazemos visitas aos hospitais, a asilos, aos presídios. E também acolhemos aqui em nossa casa adolescentes, jovens em situação de risco social. Também temos apresentações artísticas, entre outras atividades. Em uma vida intensa de trabalho e oração, a comunidade confia à Divina Providência todo o sustento das obras e das missões, que passa por pessoas,
mas também que passa por gestos concretos, ajudas de todos os tipos, ajudas regulares ou não. Dentre os canais da Divina Providência, existem os padrinhos da nova evangelização, que na verdade são missionários junto conosco. A pessoa, ao conhecer nossas missões, pode manifestar o desejo de contribuir e viver um vínculo espiritual e missionário com a comunidade através de um dos nossos membros. Através do primeiro contato feito, é preenchida uma ficha cadastral onde a pessoa escolhe a sua forma de contribuição, que pode ser através do cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Com um valor mínimo a partir de R$ 35, a doação é firmada por 1 ano e pode ser renovada ou não, depende das condições do padrinho. Neste sentido, unidos no mesmo carisma, o sistema dos padrinhos missionários tornou-se uma rede de evangelização. E todo o valor arrecadado por essa rede é revestido diretamente para a realidade missionária onde cada afiliado está inserido. As contribuições mensais ajudam, primeiro, a sustentar a missão, mas também a sustentar as necessidades básicas de um missionário, de uma pessoa. Por exemplo, alimentação, assistência médica, material formativo, entre outros. E isso nos permite que, de verdade, nós sejamos, de forma integral, disponíveis para a nova evangelização. E, ao mesmo tempo, o padrinho se torna missionário junto conosco para a vida do mundo. Se você tem o desejo de evangelizar, una-se a nós, torne-se um padrinho da nova evangelização. Ser padrinho é ser missionário.